e tal, nós vamos mudar de assunto. Agora sim, Raquel, Pacheco, colegas todos, sobre a situação de São Paulo em relação às polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. O protagonismo dado pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, à Polícia Militar no combate ao PCC tem revoltado delegados da Polícia Civil Paulista, que foi escanteada das duas últimas mega operações contra a maior facção criminosa do país. Durante evento no qual a Polícia Militar lançou uma diretriz de combate ao crime organizado, Derrite, que é capitão da reserva da Polícia Militar, exaltou a atuação da corporação em parceria com o Ministério Público de São Paulo e não fez menção ao trabalho da Polícia Civil. A presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, Jaqueline Valadares, pontuou que as duas forças, entre aspas, precisam trabalhar em sintonia, respeitando as atribuições de cada uma delas e não confundir todo o trabalho. É muito parecido com o que falou também a nossa presidente, diretora do sindicato da associação, tudo errado, né? Diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti, que falava há pouco. Só para vocês entenderem, essa crise está se aumentando cada vez mais agora entre Polícia Civil e Polícia Militar a partir da ideia que foi divulgada nessa semana da Polícia Militar de São Paulo começar a fazer os chamados termos circunstanciados, que é aquele registro inicial que abre um processo administrativo de investigação para os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes mais brandos, os crimes leves, se a gente pode dizer assim, traduzir para a nossa audiência. Ou seja, não precisa mais ir a um delegado de polícia para que esse TC, termo circunstanciado, seja lavrado. E isso tem gerado uma reação na Polícia Civil. Os delegados, Raquel está aqui do meu lado, não estão gostando disso. Eles acham que isso é uma usurpação da função, que isso é competência da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que é a Polícia de Investigação e que não cabe à Polícia Militar fazer isso. E, claro, estão atribuindo essa mudança ao fato do secretário de Segurança Pública, que é o chefe das duas polícias, ser um egresso da Polícia Militar, um capitão da reserva. Raquel, agora a gente vai começar essa rodada. Vou pedir só para todo mundo ser um pouco mais rapidinho, porque a nossa roda está maior hoje, para ser um pouco mais dinâmico. Raquel Galinatti, você acrescenta algo àquilo que você já disse? Sim, primeiro que é uma luta que ultrapassa corporativismo. Quando a gente não tem uma instabilidade de instituições nas suas atribuições, a gente realmente causa uma grande violação das garantias constitucionais. Inclusive a OAB se manifestou nesse sentido, que as atribuições de cada polícia, elas devem respeitar o que está lá no artigo 144 da Constituição Federal, na Lei 12.830 de 2013, nas novas leis orgânicas sancionadas no ano passado, em 2023, no Código de Processo Penal. Agora eu vou falar algo assim mais palpável. O que a população tem a ver com isso? Hoje, qualquer um liga para a Polícia Militar e sabe o quanto demora a Polícia Militar chegar até aquele local para atendimento da população. Quer dizer que aquela Polícia Militar, ela vai também acumular outra função se já está havendo uma deficiência no policiamento ostensivo preventivo. Quantas pessoas são vitimizadas na rua por ausência de um maior policiamento ostensivo preventivo, que é impedir, por exemplo, o crime que está todo mundo sendo vitimizado, que é o furto qualificado, até mesmo roubo de celulares no meio da rua. Então, quando a gente vê que existe uma carência, uma deficiência na atuação do policiamento preventivo ostensivo e não bastasse, quisessem migrar para outras atuações, o que ocorre é uma subversão de atribuições e que, com certeza, Nelsinho, Kobayashi, quem tá batendo palma é a bandidagem. A bandidagem tá feliz com essa confusão toda. Cada um exercendo a sua atribuição legal, claro que a eficiência é muito maior para combater o crime. E digo mais, com atribuições ilegais sendo exercidas, claramente elas podem suscitar nulidades e completamente desestruturar qualquer investigação aleatória e clandestina que não respeite os preceitos legais, porque o bandido vai ter um prato cheio na mão para conseguir a nulidade de todos aqueles atos que foram avessos ao que está escrito na lei, no mandamento legal. Então eu não vejo quem ganha ao fomentar essa desunião, essa discórdia, essa confusão de atribuições, se não a bandidagem, se não o crime organizado. A polícia tem que ser forte, coesa e junto combater o crime e proteger a população e a sociedade.
Muito bem, eu quero ouvir também o Gesualdo, porque um dos argumentos que foram trazidos pelo governador e pelo Derrite é de que isso, de alguma maneira, desafogaria a Polícia Civil para que a Polícia Judiciária tivesse mais tempo livre, mais condições de focar em crimes de maior potencial lesivo, ou seja, os crimes mais graves. O delegado de polícia não tem que ficar perdendo tempo, no argumento do governo, com os pequenos crimes e assim a polícia entregaria mais soluções para os crimes que merecem mais soluções, que são justamente aqueles mais graves, Gesualdo. Coba, eu concordo plenamente com a delegada e mais do que isso, né? A questão é constitucional, sem rompante político, sem discussão ideológica, sem discussão de qualquer tipo de lobby. A questão é constitucional. O artigo 144 da Constituição estabelece que a polícia militar é ostensiva e a polícia civil é investigativa, ponto. E a doutora tocou num ponto fundamental. Imagina uma grande operação conduzida pela polícia militar, com uma série de prisões e ao final o judiciário tem que declarar inconstitucional todo o procedimento, portanto ilegal, porque é conduzido por quem não tem atribuição constitucional. A coisa é muito séria. A Polícia Militar tem um relevante serviço prestado, mas dentro das suas atribuições. E a Polícia Civil também dentro das suas atribuições. E, secretário, se existe desafogo da Polícia Civil, contrata mais policial. Parabéns. É só trazer mais policial para o meio da Polícia Civil que você não vai ter esse problema. Ô, Diego, a Secretaria de Segurança Pública mandou aqui para a Jovem Pan um informativo a respeito do tema, né? O termo circunstanciado, vou aqui abrir aspas, o termo circunstanciado já existe em 17 estados e tem base jurídica em recentes decisões do STF, reconhecendo que o TC é um mero registro de ocorrências de menor potencial ofensivo e não investigativo. Fecha aspas. Isso é o que diz a Secretaria de Segurança Pública. E aí eu fui pesquisar a decisão do STF que fala a respeito disso, que é uma decisão que reconhece o poder da Polícia Militar de Minas Gerais, na ocasião, de fazer sim os termos circunstanciados e que isso não era exclusividade da Polícia Judiciária. Isso foi julgado pelo STF, guardião da Constituição, na ADI 5637, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi improcedente. Ou seja, aquela legislação do Estado de Minas não era inconstitucional na visão recentíssima do STF de 2022, há 2 anos. Em resumo, então, essa dúvida que o Gesualdo levantou a respeito da inconstitucionalidade de uma operação, ela já está sedimentada na própria jurisprudência. Então, né, Diego, mas é que a gente está falando de combate da Suprema... É o do Diego que tá ruim? A gente está falando de combate ao PCC pelo Polícia Militar. Não. Não, só para deixar claro, tem primeiro uma crise gerada a partir do fato de que essas operações contra o PCC foram acompanhadas pela Polícia Militar e não pela Polícia Civil, mas aí a investigação não é da Polícia Militar, a investigação é do GAECO, do Ministério Público, e além disso, agora na última semana, a gente tem a novidade de que os pequenos crimes, não os do PCC, é que podem ser autuados, os TCs, pela Polícia Militar. Só para separar esses dois assuntos. Desculpa, eu tenho certeza que o Diego, não sei, eu não posso ter certeza, mas assim, só para explicar, o TC é um registro. Ótimo, mas todos os juristas sabem que o registro ele deve ser convalidado se crime de menor potencial ofensivo ou não por um delegado de polícia. Recentemente, na gestão anterior, houve ali um convênio com a própria Polícia Civil e com a Polícia Militar para agilizar esses registros. Porém, não teve viabilidade. Recentes notícias, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disse que não existe ainda o link direto de registro do termo circunstanciado diretamente com o Tribunal de Justiça. Ou seja, um termo circunstanciado, ele tem que ter conversa, ele tem que ter ligação, ele tem que ter um link com o Poder Judiciário. E não existe com o Tribunal de Justiça. O que houve foi uma consulta se haveria ou não a possibilidade. O que ocorre? O registro, meramente, um registro de ocorrência, qualquer um do povo pode fazer. A convalidação, a análise técnico-jurídica, não. E o que a gente falou foi mais. Desse TC, houveram medidas institucionais para que atuações de polícia judiciária pudessem ser feitas pela Polícia Militar. Então essa confusão criou um balaio ali para confundir mesmo o que está acontecendo. Diego Tavares.
Olha, Raquel, Gesualdo, também me incomoda muito qualquer violação, qualquer elasticidade a respeito do texto constitucional, e de fato a Constituição é muito clara ao atribuir a cada uma das polícias as suas competências. Mas tem uma frase aqui que eu falo, não é que eu gosto de falar, né, mas eu sou obrigado a falar sempre, já está se tornando quase um bordão meu aqui, que é: política pública a gente faz para o país que a gente tem, não para o país que a gente quer. E de fato, hoje nós temos, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, um déficit da corporação muito grande. Na Polícia Civil chega a quase 30%, salvo engano, na Polícia Militar cerca de 15%. E isso, na ponta, na sociedade, o que isso está entregando? Uma baixíssima resolução de crimes. Nós temos índices baixíssimos de resolução de homicídios, de roubos, de furtos, enfim, toda sorte de crime. As polícias, infelizmente, não estão conseguindo entregar a solução desses crimes. E talvez essa seja uma manobra do secretário Derrite nesse sentido, fazendo uma política pública com aquilo que a gente tem, como dá para fazer. Então, eu acho que, de certa forma, trazer para a Polícia Militar a possibilidade de instaurar a investigação sobre esses crimes de menor potencial ofensivo, talvez deixe mais tempo para uma corporação que tem 30% de déficit ficar um pouco mais focada, de fato, nos homicídios, nos roubos, nos latrocínios, nos crimes mais graves. Porque, enfim, os números mostram, evidenciam que nós precisamos aumentar a taxa de resolução desses crimes. Essa talvez seja uma ferramenta, seja a saída encontrada pelo secretário de Segurança Pública. E tem outro problema que isso também, enfim, infelizmente, é um problema do Brasil todo que está atrelado ao nosso pacto federativo, que é a distribuição de orçamento. Tenho certeza que um estado rico como é o estado de São Paulo não precisaria desse tipo de medida se pudesse concentrar mais o fruto da sua arrecadação. Hoje, para cada R$10 que o estado de São Paulo manda para a União Federal, só R$1 volta em repasse. Isso acaba fragilizando, sim, a nossa segurança pública, a possibilidade do secretário contratar, zerar esse déficit das polícias, enfim, aí ter que fazer essa ginástica com o texto constitucional, que em que pese já tenha reconhecimento de constitucionalidade pelo Supremo, já seja praticado em outros 17 estados, realmente não me parece adequado ao texto constitucional, mas talvez seja uma forma de ter uma política pública de segurança mais eficiente. Diego, muito rapidamente, eu acredito que seja uma forma de reconhecer a inabilidade no policiamento ostensivo preventivo em não impedir a prática criminosa, tirar ali a atuação que deveria ser obrigatória e permanente e migrar para uma atuação não prevista legalmente e não prevista na Constituição. Quando a Polícia Militar tem uma obrigação constitucional, uma obrigação mandamental legal de impedir a prática do crime e ali retiram homens para impedir a prática do crime, para investigar após o crime cometido, parte do pressuposto que o crime será uma certeza absoluta e consequente. Então a gente não pode admitir o enfraquecimento do policiamento ostensivo preventivo. O Wilsinho e o Pacheco estão querendo falar aqui, mas o Gesualdo pediu aqui. 30 segundos, um tweet. Então, olhando o texto de lei aqui, a Lei 9.099, ela de fato fala assim: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavará termo circunstanciado. Até para termo circunstanciado, a Polícia Militar trabalhar, ok, mas para poder investigativo de modo nenhum. Sabe qual que é a questão aqui, Pacheco? Eu quero te ouvir, meu amigo, para a gente encerrar essa parte mais técnico-jurídico, para entender também os impactos políticos disso. Eu vou querer ouvir o Wilsinho, se isso pega bem, pega mal pro Derrite, mas antes vamos encerrar nossa parte técnica aqui com o Pacheco. Sabe qual que é o grande problema? Há no imaginário comum de que o TC é só um BOzão caprichado, um BOzão bonitão. Na verdade, a partir desse BOzão caprichado, chamado TC, há alguns atos subsequentes que podem ser de investigação. Ou seja, a partir de um TC, nasce um processo administrativo chamado TC, que às vezes tem que ter uma quebra de sigilo bancário, às vezes tem que ouvir uma vítima, uma testemunha, às vezes manda para o Ministério Público faz uma cota pedindo uma complementação. E quem é que vai fazer tudo isso? É o policial militar que vai começar a quebrar sigilo, ouvir testemunha, ouvir pessoas? A gente vai abrir uma salinha, um puxadinho dentro dos quartéis para ser uma nova delegacia de pequenos crimes, ô Pacheco? E aí? Ô Nelsinho, eu estou de acordo com tudo que disseram os colegas. Está muito estranho esse programa. Está muito estranho. A gente você e a Raquel concordando em Mas tudo. é verdade. Tem logo a pauta do MST, pô. Eu discordo um pouco. Na verdade, discordo bastante do Diego, meu querido Diego. Porque, na verdade, a Polícia Militar, ela tem uma função bem definida
definida, que é uma função ostensiva de combate ao crime. A Polícia Civil é investigação, inteligência e prevenção ao crime. Prevenção ao crime. Você não pode manter um estado de coisas em que você tem um déficit de 30% na prevenção de crimes. E aí você continua lá, deixa, então vamos desafogar esse pessoal que está desafogado e dar mais poder para aqueles que devem combater o crime ostensivamente, dá mais poder para eles. Por quê? Porque o secretário vem dessa corporação. Então é uma coisa, o secretário é um capitão da reserva. Então sempre houve, e não é de hoje, uma rixa entre Polícia Civil e Polícia Militar. Se quem trabalha com a advocacia criminal, como é o meu caso, há 27 anos, a gente sabe, há uma rixa, há uma disputa entre Polícia Militar e Polícia Civil. O secretário está empoderando a Polícia Militar. Agora, como é que você vai dar para um policial militar, ainda que a Constituição, que o STF tenha julgado, no caso de Minas Gerais, que você pode fazer isso, como é, não entra na minha cabeça, gente, como é que você pode dar para um policial militar que não necessariamente tem formação jurídica a oportunidade ou a competência para ele lavrar um termo circunstanciado que é algo que inaugura, eventualmente, inclusive, uma ação penal futura. Quer dizer, como é que você vai ter uma ação penal no futuro, depois de feita a investigação, por um ato que se iniciou pela pena, pela caneta de alguém que sequer formação jurídica tem? Então isso é um desvirtuamento completo do que deve ser a segurança pública. Esse governo, eu tenho insistido, tenho batido nisso, esse governo anda mandando muito mal na questão da segurança pública. Esse camarada aí, esse Derrite aí, é um militar, está reformando coronéis, não sei o quê, porque ele é capitão. Então, bom, enfim, há uma série de problemas, a questão do Guarujá, enfim, uma série de problemas. Esse é mais um deles, ao tentar empoderar de forma indevida a Polícia Militar, em detrimento da Polícia Civil, que é quem deve ser, a Polícia Civil é quem deve receber verbas e maiores atribuições, porque ela pode efetivamente nos precaver contra a prática de crimes. Pacheco, você falou quase como um representante da Polícia Civil. Aplausos. A sua polícia, né, Pacheco? Não, eu não tenho polícia, né? Eu não tenho polícia, eu sou um defensor. O meu trabalho é advogar para pessoas que são acusadas. Excelente advogado, inclusive. Mas a gente tem uma experiência aí na área e a gente sabe um pouco, modestamente, como é que as coisas se dão. Sabe? Então, Polícia Militar tem um papel muito bem definido. O papel da Polícia Civil é outro muito bem definido. Esse governo vem prestigiando e agora, inclusive, aumentando as atribuições da Polícia Militar. Isso está errado. A gente precisa, ao contrário, favorecer a Polícia Civil, aumentar os quadros da Polícia Civil, aumentar os salários dos policiais civis, para que a gente possa investir em inteligência e investigação, para que a gente possa chegar, para que a sociedade, para que o poder público possa chegar antes que o crime aconteceu e não na hora em que o crime está acontecendo. Né? A Polícia Civil tem esse papel e ela precisa ser fortalecida. O senhor, prepara. Eu quero saber muito a sua opinião política, como é que fica o Derrite, se ele melhora, se ele piora, se ele ganha ou se ele perde capital político com isso. Você já vai falar, mas eu quero só 30 segundos para Raquel. Raquel, você sabe uma crítica que eu ouvi de alguns colegas delegados, é que também na hora da lavratura do TC, é o momento em que se tipifica o crime, ou seja, se escolhe qual é o crime que a pessoa ali naquela ocorrência vai responder, pelo menos na fase de investigação, inicialmente, né? E aí a crítica que eu ouvi de alguns colegas era o seguinte: quem é que vai decidir se uma receptação é culposa ou é dolosa? Porque culposa é TC, dolosa é inquérito. Quem é que vai decidir se um cara numa briga de bar que deu uma garrafada no outro, se é uma lesão corporal... Ou uma tentativa de homicídio. Ou uma tentativa de homicídio. Porque dependendo da lesão corporal, às vezes se é culposa é TC. Se for tentativa de homicídio, é um crime gravíssimo, inclusive de júri, que é inquérito, né? Quem é que vai decidir algumas tipificações como essa? É o policial militar? Porque, aparentemente, essa é uma exclusividade do delegado de polícia, né?
Perfeito. Eu vou falar o que afeta diretamente a sociedade, a população, a subversão das atribuições legais de cada polícia. Quando a gente tem um delegado de polícia, ele analisa o fato. Na minha delegacia, por diversas vezes, conduzido alguém ali até o possível culpado pela polícia militar, chegaram e falaram: delegada, é um flagrante. Aí eu, analisando o caso, eu falei: não, é um termo circunstanciado, porque na realidade não houve uma tentativa de homicídio e foi ali uma lesão corporal, inclusive mútua, autor/vítima. Qual é a insegurança da população de estar ali na mão de pessoas que não têm o preparo legal? Eu não estou nem desqualificando o policial militar. Eu estou falando da atribuição em que o Estado dá para aquele agente policial e exercer a sua atribuição. Essa ilegalidade, ela quando permeia atos de polícia judiciária, ela tem como consequência arbitrariedade, abuso de poder e todas as consequências negativas que claramente só favorecem os criminosos, porque os criminosos terão um prato cheio na mão para alegar uma prisão nula, ilegal, por alguém que não é qualificado legalmente. Então a gente não pode tratar como padaria. Qualquer um taca farinha e forma o pão, algo que é muito caro a todos nós da população, que é a nossa liberdade. E tem outro detalhe aí, só para fechar agora essa questão técnico-jurídica, também ficaria a cargo do policial militar escolher se é porte de drogas para uso pessoal, que é TC, ou se é tráfico de drogas, que é inquérito também, né? Ou seja, não levaria para o delegado tomar essa decisão, ficaria a cargo com a Polícia Militar. Resolvida essa questão mais técnica do juridiquês, mais chatinha aqui, nós vamos agora para a parte que importa. Porque tudo isso só importa a partir do resultado político, Wilson Pedroso. Quero te provocar a respeito disso. Você que é nosso estrategista político, o cara que sabe tudo de campanhas eleitorais e também de como fazer uma boa gestão pública, como é que fica o Derrite nessa situação? Porque aparentemente ele já tinha perdido ali um prestígio com os policiais militares mais da antiga, né? Os coronéis, quando ele estava com aquelas ideias de aposentar mais cedo os coronéis. Agora ele parece que perde apoio também da Polícia Civil. E ele estava vindo de uma crescente. A coisa do fim da saidinha, o nome dele sendo ventilado o tempo todo como o cara da segurança pública. Como é que fica a situação política do Derrite? Bom, Pedroso. Já dizia minha avó, a gente não consegue agradar todo mundo, né? E o Derrite faz um aceno agora para a Polícia Militar, achando que vai agradar a todos. E não vai agradar. Vai agradar parte da tropa. O governo erra quando trabalha na divisão. O governo tem que trabalhar na união. Por mais que... E aí dá um sentimento de que muitas vezes os próprias polícias falavam lá atrás, quando as decisões do governo do PSDB, foi nunca colocar nenhum policial civil e nenhum policial militar no comando da secretaria. Sempre um promotor. Porque justamente era essa grande desculpa, porque um promotor dava o equilíbrio para as duas polícias. E agora se demonstra, num certo momento, uma satisfação inicialmente da Polícia Militar, tanto que se trocou a base principal dos coronéis que estavam no comando até 2 meses atrás, e agora dá um tiro numa polícia que, bem ou não, trabalhava bem, que era a Polícia Civil. E onde a Polícia Militar e a Polícia Civil já tinham estipulado os seus espaços, que juridicamente já são estipulados, mas no dia a dia a gente sabe que muitas vezes, né, a gente vai se ajustando. E a Polícia Militar e a Polícia Civil já tinham se ajustado. Uma era investigativa, fazendo um resumo curto, e a outra ia lá e prendia, fazia o dia a dia, fazia a gestão na rua, pegando o bandido, pegando delito, ajudando. Tanto é que a gente fica falando de ordem jurídica, o GAECO também ainda é uma discussão. Não, sim, o GAECO existe uma discussão. Se o GAECO realmente pode, se o Ministério Público pode realmente ter esse papel de investigativo. Tem dado bons resultados, tem ido para cima do PCC, o procurador Lincoln, mesmo sendo ameaçado de morte, é um cara firme. Lincoln Garcia.
Corajoso, como que é o sobrenome? Garquia, ele é de Presidente Prudente. Isso, Lincoln Garquia. Nossa, Presidente Prudente, né, Jesus? O pessoal de Assis aqui também tá aqui, o pessoal de Assis. Lincoln Garquia. Então, tem sido corajoso e tem trazido bons resultados. Mas a união é o principal fator das polícias trabalharem junto. Quando você der um sentimento de que, olha, eu não tenho apoio aqui, eu não tenho apoio ali. A corporação, eu conheço a corporação é maçante. Eles vão começar a tirar o pé, Tanto é que eu sou da política da rua, né? Eu tenho um sentimento da rua. Essa história dos coronéis, eu tive com um amigo numa época, ele falou assim, senhor, a gente liga, as coisas não acontecem. O pessoal tirou o pé. Ou seja, o reflexo que a sociedade sente é que o comando dá uma ordem e embaixo as coisas não funcionam. E esse é o risco de dar um sentimento de desunião. A tropa fica confusa e se recolhe e a sociedade fica à mercê da bandidagem. Diego Tavares. Eu estava atento à tua fala, sim, mas eu tenho uma outra impressão sobre o Derrite. Pega o microfone do Jesus aqui, ó. Não tô falando mal do Derrite, tô falando mal do processo. Não, sim, mas eu tenho uma impressão sobre o Derrite, que ele é... O Derrite, para começar, ele é um consenso onde a gente normalmente só vê briga, né? O Derrite, ele é muito cotado para uma vaga no Senado, tanto por alas do bolsonarismo, quanto por alas do governo Tarcísio, enfim, até por um pessoal aí do centro, ele é bem visto para ocupar a vaga do Senado que foi deixada em razão do falecimento do Major Olímpio. Tem um grande vácuo aí eleitoral que o Derrite pretende ocupar. Então eu vejo que todas as medidas do Derrite, elas são visando muito o resultado. Ele quer entregar muito melhora nos índices da segurança, ainda que para isso, como a gente diagnosticou aqui muito claramente, ele tenha que violar o texto constitucional ou, enfim, emplacar alguma medida que abra espaço para discussão sobre o aspecto da constitucionalidade, como o próprio caso do projeto que extingue o direito da saidinha. Então eu vejo isso, eu vejo que ele está buscando melhorar os índices da segurança pública, que é um legado que ele quer deixar para se cacifar para essa vaga do Senado Federal ou qualquer outro projeto. Eu já vi muita gente no meio político falando, inclusive, que ele é um possível sucessor do governador Tarcísio, que ele é um quadro a suceder o Tarcísio em 2030 ou até mesmo em 2026, caso o Tarcísio veja aí uma oportunidade para ser o candidato a presidente da República da direita. Por isso que eu falei, ele tem que trabalhar com a união dos grupos, não com a divisão, porque ele tem uma pasta muito sensível. E para ser candidato tem mais 2 anos ainda, não sabe? Ele não está numa pasta com pouca visibilidade que qualquer deslize a sociedade não percebe. Qualquer deslize que o Derrite der como secretário vai ser muito perceptível, muito perceptível. Por isso que ele tem que trabalhar na questão de união e não nessa divisão que toda hora é assim, não, tira coronel, entra na questão da civil, sabe? Tem que trabalhar numa unidade, porque volto a dizer, porque o reflexo não é só o político, o reflexo é para a sociedade também. A corporação tira o pé. Ô, Gesualdo, quero te ouvir também sobre a questão política agora. Como é que fica o Derrite? Porque ele estava com uma alta popularidade, né? Principalmente em razão da questão da saidinha. Pediu licença, foi lá, foi relator na Câmara dos Deputados do projeto que ele tomou para si. O negócio colou nele, como é que você vê? Ele é um nome forte, mas eu acho que o principal trunfo dele serão os índices. Se a criminalidade cair, a população não quer saber se foi a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela quer ver índices. E hoje a população não tem essa tranquilidade nas ruas. Isso vai ser um reflexo direto e imediato para ele, para qualquer pretensão política. Ele tem tentado fazer uma mudança na Polícia Militar, claramente ele tem dado primazia à Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil. Isso evidentemente gera um desgaste, gera um enfrentamento, gera um descontentamento com classes da polícia. Entretanto, se lá na frente esses índices reverterem em positivo, com diminuição da criminalidade, não parece que no primeiro momento que isso vai acontecer, a população tende a responder de forma positiva. Agora, Raquel, quero te ouvir porque a gente tem na Secretaria de Segurança Pública, sim, um capitão como secretário, mas nós temos um delegado como secretário adjunto, que é o delegado Nico, né? Como é que fica a situação dele agora perante a Polícia Civil, que é a sua base, os delegados, os investigadores?
Como é que você vê a situação política também do Nico? Na realidade, a polícia... Fica desgastado ou não? Não, na realidade, as polícias como um todo, elas têm as leis orgânicas que as comandam e o respeito e hierarquia e comando é muito restrito. Então, claro, você não vai conseguir uma palavra de um delegado de polícia, de um policial, o qual é a insatisfação interna, porque, inclusive, é uma violação a preceitos da lei orgânica. Então, a gente não tem esse termômetro de forma explícita. Mas o que eu queria dizer é, se há necessidade, vamos fazer um raciocínio, se há necessidade de mais policiais para elaboração de crimes cometidos, alguma coisa tem, porque são muitos crimes que estão sendo cometidos e não impedidos. Quem tem a obrigação de impedir a prática dos crimes? Policial militar. Por que eles não estão impedindo a prática dos crimes? Por que está afogando na Polícia Civil a quantidade absurda de elaboração de termo circunstanciado ou até mesmo de flagrante de crimes? Porque algum erro houve. Então, você solucionar o erro naquele montante que está sendo afogado é você aumentar a prática de crimes, porque, obviamente, o crime ele deve ser impedido de uma forma ostensiva, preventiva, para que ele não desencadeie ali. Agora, vamos combater o crime organizado, as facções criminosas. Não é com policiamento ostensivo preventivo e nem com policiais não técnicos e não legitimados a este combate. É através de uma polícia forte, uma polícia investigativa, uma polícia republicana, que através do seu mandamento constitucional e legal, fará um trabalho de inteligência e impedirá que a prática criminosa evolua das facções criminosas. Agora, quando a gente vê que a obrigação básica, precípua, que é impedir crimes domésticos, furto, roubo de celular, roubo a transeunte, roubo e furto de carros, é a polícia militar. E por que se tira a polícia militar da sua atribuição, que é muito bem feita, para saturar e deixar ainda mais assoberbado ali o gargalo da polícia judiciária, que é justamente elaborar e investigar crimes que não deveriam estar sendo cometidos com uma boa política de segurança pública? Meus amigos,